Glória a Deus. Eu sou assembleanossauro, daquelas Assembleias de Deus bem antigas. Eu ainda falo igual a pastora Grazi. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Mas eu já preguei algumas ADVEC, estou aprendendo a falar a paz de Cristo. Eu sou de São Paulo, tem que pegar o sotaque de vocês ainda. Eu estou feliz de estar aqui nesta noite. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Jonas, que me recebeu aqui como um príncipe. Os amigos dele que me pediram para eu vir aqui, eu não sei se eles fizeram uma benfeitoria para mim ou me colocaram numa fria. E todos eles falavam assim: ó, você vai lá no Jonas, hein? Ele prega muito. Eu falei, sua graça. Pastor, obrigado por receber eu e minha casa aqui. Deus tudo te abençoe. Te espero lá em Washington, D.C. Eu tenho a alegria de estar aqui com o Felipe, que é carioca da Gema. Preguei na igreja dele hoje de manhã. Ele é metodista. Eu falei para ele: você vai conhecer um povo pentecostal hoje à noite. Então os irmãos aqui de Macaé não podem decepcionar. Eu tenho a alegria de ter aqui a dona Lídia Aguiar. Ela que é aqui de Macaé, é mãe de um membro obreiro da minha igreja lá, o Mateus. Estão ali pessoas importantíssimas para o Mateus. E o seu Amós, o Mateus chama ele de segundo pai. Você pode aplaudir a Jesus por essa família que está aqui? Glória a Deus. Eu não mandei a foto da minha família, mas eu sou pai de 3 filhas. A Isabela, de 18 anos, a Mariana, de 15, e a Ana Luísa, que é a nossa nenezinha de 12. Todos lá de casa, mimamos ela. E elas não puderam vir por conta da escola, mas eu trago o abraço das 3. Os irmãos recebem e digam amém. Eu também trago o abraço da Assembleia de Deus Washington, D.C., uma igreja na América, mas feita para brasileiros. 90% dos membros da igreja que eu pastoreio são imigrantes indocumentados. A mídia e muitos brasileiros dizem ilegais. Este termo, além de não soar bem, é antibíblico, porque a Bíblia diz no Salmo 24 e o verso de número 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Não existe ninguém ilegal na terra, mas por questões documentais existem aqueles que ainda não têm esse grande benefício de vir ao Brasil. O que um imigrante indocumentado não consegue fazer é voltar à América. Ele consegue vir ao Brasil a hora que ele quiser, mas ele não vai conseguir voltar. Você deve estar acompanhando aí nas notícias, desde o dia 20 de janeiro, quando o presidente Donald Trump assumiu ou reassumiu a presidência americana, ele declarou guerra aos imigrantes. Os irmãos da igreja que eu pastoreio, todas as vezes que eu venho ao Brasil, eles me abraçam, e quando eu falo, eu tenho sempre que segurar o choro, porque eles me abraçam um pouquinho mais forte do que o comum, e falam: pastor, leva o nosso abraço para o nosso povo. Vocês que estão aqui nesta noite não sabem o valor da liberdade. Brasileiros lá estão com medo de ir à igreja, estão com medo de ir ao trabalho. A sua vida também é incerta, eu entendo isso, mas a vida do imigrante é 10 vezes mais incerta. Nós temos muitos brasileiros lá da nossa comunidade que saiu para trabalhar e não voltou para casa. Ficou alguns dias no centro de detenção, foi levado ao aeroporto mais perto e voltou ao Brasil, com a conta do banco bloqueada, a esposa, os filhos na casa, perdendo tudo, e é um grande sufoco. Eu, todas as vezes que venho, peço a sua oração, porque eu ainda creio no que está escrito na Bíblia: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode se comprometer nessa noite a orar pelos brasileiros que estão na América, aguardando uma resolução imigratória? Diga amém. Receba o abraço da nossa igreja. Estando lá na América, me chama aí no meu Instagram, eu vou te receber lá, principalmente o grupo de louvor. Se o pastor Jonas não quiser vocês aqui, tem vaga para todo mundo lá. Os pastores ficam todos bravos quando eu falo isso. Eu quero que você entenda
que a palavra de Jesus, ela continua sendo a mesma. Quando os discípulos ficaram maravilhados com a estrutura, ele falou: não coloque o seu coração em nada disso. Mas Jesus não ensinou a gente a desprezar a estrutura. Talvez a pregação aqui, essa igreja é de um grande pregador. Que dia que é o culto da palavra? Quinta-feira. Na quinta o pastor Jonas conserta tudo que eu fizer de errado aqui, não tem problema. Mas quando você voltar para sua casa hoje, volte valorizando a estrutura, o prédio, tudo que vocês têm aqui, o pastor da igreja, os pastores, os funcionários que a igreja tem. Eu passei 10 anos pastoreando uma igreja que nós montávamos e desmontávamos o som todos os domingos. Eu pago hoje lá o equivalente a 20 mil reais para usar a igreja por 4 domingos no mês. Nós temos horário para entrar e horário para sair da igreja. E você só dá valor a algo que você perdeu ou não tem. E glorificado seja o nome de Jesus pela estrutura que essa igreja oferece aos fiéis desta casa. Você pode celebrar a Jesus por isso? Glória a Deus. Aqui está a minha esposa, a pastora Grazi, uma mulher linda, bonita, cheia do Espírito Santo, criada no círculo de oração e rica. Ela recebeu não rico como os Aguiar, né? Os Aguiar são uma das famílias mais ricas aqui de Macaé. Mas a pastora Grazi tem uma herança que ela não recebeu ainda, mas quem tinha que morrer, Jesus já levou. Então vai dar certo, irmão. Vai chegar esse dinheiro aí, metade desse dinheiro é meu, e eu não abro mão, irmão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, se você puder, em Colossenses, capítulo de número 1. Eu quero falar hoje aqui sobre a obra redentora de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 10, versículo 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, eu quero ser grato a ti, Senhor, pela oportunidade que eu tenho de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje se cumpre uma vez mais a palavra dos profetas que apontavam para a barriga da minha mãe e diziam: este é para mim um escolhido. Dos prazeres que a vida me oferece, pregar está acima de muitos outros. Mas, Senhor, que eu possa me esvaziar de mim aqui nessa noite, e que eu possa ser, Senhor, cheio do teu Espírito Santo. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e eles precisam desta palavra. Jesus, eu sou incapaz de saber como essas pessoas entraram aqui, mas eu creio, Senhor, no poder da fé e da redenção da cruz do Senhor. Deus, que nós possamos sair daqui impactados pelo teu mover, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Quem está com dó do pregador, diga amém. A minha igreja, irmãos, é bem pouquinho, eu não estou acostumado a pregar para tanta gente. Eu tenho falado aqui, mesmo se Deus não falar com você, você dá glória a Deus e aleluia aí, porque quando eu chegar lá eu tenho que falar. Fui lá na Devec de Macaé e arrebentei lá. Então os irmãos me ajudam aí, por favor. Nós vemos este texto de Colossenses. Essa igreja é uma igreja bíblica, uma igreja mundialmente reconhecida por ser uma igreja bíblica. Então não quero ensiná-los nada, mas refrescar a sua mente sobre o contexto em que Paulo está escrevendo isso. A história diz que Paulo está preso em Roma e ele divide esta carta aos colossenses da cidade de Colosso, que hoje seria aos turcos, porque é da Ásia Menor. Todas as vezes que a Bíblia fala Ásia Menor, é onde é a Turquia hoje. Paulo divide a autoria com o seu filho na fé, um pastor criado por ele, que é o pastor Timóteo. E Paulo vai trazer a ideia aos colossenses de que eles não podem viver a cultura grega que era muito influente na cidade, que eles também não poderiam viver a cultura judaica, porque o judaísmo terminou em Jesus. E Paulo também vai ensiná-los que eles não deveriam viver a cultura
dos turcos, a cultura da Ásia Menor. O pastor Jonas compartilhou comigo que aqui tem o Brasil inteiro. Essa é a primeira dificuldade da igreja de imigrante. E um dia Deus falou comigo: você está muito preocupado em entender as culturas do paulista, do carioca, do nordestino, do mineiro. Lá tem o Brasil inteiro também. E eu falei: Senhor, mas se eu não entender a cultura das pessoas, eu não consigo pregar. Eu consigo pregar para os paulistas. Paulista é uma mala, irmãos. Paulista acha que sabe tudo. Eu sou paulista, posso falar mal deles. Tem paulista aqui? Então vocês concordem comigo aí que a gente é mala mesmo. Mas eu consigo pregar para eles. E eu falei: Senhor, mas como que eu vou fazer? Aí foi o Espírito Santo de Deus que falou ao meu coração: você precisa fazer o que Paulo ensinou à igreja de Colossos. Paulo estava combatendo a cultura grega, a cultura judaica, a cultura do local deles. E Paulo traz uma ideia da cultura do reino de Deus. Não importa de onde você veio, não importa de qual cidade você está, não importa a situação que você esteja passando. Talvez você esteja passando o pior momento da sua vida, mas os tempos difíceis que passamos aqui não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada quando mudamos a mente e entendemos a cultura do reino de Deus. Recebemos força do Espírito para romper, para vencer. Eu quero pregar para alguém aqui nesta noite: levante a sua mão, celebre a Jesus, mude a sua mente. A cultura do reino está neste lugar, e é aí que você terá a sua vitória. Eu sinto Jesus aqui. E Paulo vai falar sobre a fé e sobre a obra redentora da cruz do Calvário. E eu sou a terceira geração de pastores da minha família, e nunca bebi, nunca usei nenhum tipo de droga. Estou há 38 anos na igreja. E isso quer dizer nada, irmãos. Porque o que acontece é, na minha casa, eu sei que aqui não acontece isso, mas lá na minha casa, quando dá 4:30 da tarde, que o nosso culto lá é 6:30 da tarde, você começa a ouvir o barulho do chuveiro, eu tenho 4 mulheres, né? Então barulho de secador, e você pegou a minha maquiagem e tal, e põe a roupa e entra no carro. Nós fazemos isso desde que eu me entendo por gente, eu faço isso. E a verdade é que muitas vezes nós entramos no automático. E quando você vê, você está aqui na igreja, se você não tomar cuidado, a frieza espiritual fica juntinho de você, porque você entra e sai de culto e fala: glória a Deus, teve mais um culto, teve mais uma palavra. Mas nós precisamos lembrar todas as manhãs sobre a obra redentora de Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados. O inferno não tem poder sobre a tua vida, o inferno não tem poder sobre a tua casa, porque Jesus verteu o sangue dele na cruz do Calvário. E se nós pudéssemos celebrar a ele, porque nós temos vida, nós fomos salvos por este sangue, nós temos a obra redentora da cruz expressa em nós. E quando nós celebramos, estamos dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu anelo vê-lo face a face. Ele nos libertou do império das trevas. A redenção nada mais é do que um resgate. Falei com o pastor Jonas, eu acho muito engraçado a naturalidade com que os cariocas falam do maior problema do Rio de Janeiro, que é a criminalidade. E todo carioca sabe como funciona o sequestro e o pagamento do resgate. Sabe explicar com nuances de qual tipo de arma estava sendo usada, qual a linguagem que era usada. Mas eu quero te lembrar hoje de um resgate muito mais importante. Eu tenho um menino lá na igreja chamado Júlio César. Ele um dia chegou para mim e falou: pastor, eu acho massa o senhor lavar a cabeça dos crentes assim. O senhor é inteligente, o senhor consegue falar bem com as palavras. Mas pastor, eu nunca acreditarei no poder da Bíblia.
Porque isso, pastor, é só uma performance. O senhor mesmo fala que o senhor nasceu na igreja, e o senhor sabe os trejeitos, o senhor manda o povo levantar a mão. Eu acho bonito como talento, mas eu, pastor, eu sou convicto, eu não creio em Jesus. Eu não acredito que exista este grande arquiteto, este Deus que criou todas as coisas. Eu venho na igreja porque minha mãe me obriga, mas ela falou que quando eu fizer 18 anos, eu vou poder não vir mais à igreja. Isso não está no meu esboço, então eu sinto um fluir do Espírito Santo para dizer para pais aqui: a salvação do teu filho está nas tuas mãos. Ensina a criança no caminho, não é o caminho. Se fosse o caminho era só apontar, é no caminho. E aí eu fui tomado pelo Espírito Santo e falei: então antes de 18 anos você vai aceitar Jesus. Ele riu da minha cara. 4 semanas antes dele completar 18 anos, quando fizeram um apelo, ele estava lá fora, porque ele já tinha começado a ver Jesus operar na vida dele. Quando começava a fazer o apelo, ele saía da igreja. E nesse dia eu fui lá atrás dele. Quando ele olhou para mim, já começou a chorar: pastor, eu falei que se o senhor viesse atrás de mim, ia ser hoje, pastor. Eu fui com ele até a frente. Ele aceitou a Jesus, se batizou, e na primeira ceia ele só chorava o culto inteiro. Ele tomou a Santa Ceia e no final do culto eu falei: ei, Júlio, para quem era teu, varão? Você está muito pentecostal, Vaz. Está chorando no culto. Ele falou: pastor, porque o Espírito Santo falou para mim que o que eu merecia era a morte, mas Ele enviou o Filho dele para que eu tivesse vida. Irmãos, nós devemos ter a alegria de um novo convertido, porque você estava sentenciado à morte, e Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida. Diz a palavra do Senhor que Ele foi até o inferno, tomou a chave da morte na tua mão, e disse: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não tem mais poder sobre a tua casa. Levante a sua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus entrega hoje vida para você. Quem crê, aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Ele nos libertou das trevas. Império é uma escravidão. Já viu gente que está sobre o jugo de um vício? Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram viciados em cocaína. E um dia eu, pastor pentecostal que sou, falei: varão, você é uma bênção, hein? Jesus te livrou das drogas. Ele falou: não, pastor, eu ainda sou adicto. O que eu faço é todos os dias dizer não, porque se eu não dizer não, pastor, o diabo me leva de volta. Império é uma escravidão. O homem não estava livre, foi por isso que Jesus quebrou as correntes. Nós estávamos dominados espiritualmente. O que nos faz pensar que pecado não é só um erro, irmão. Não é só um deslize. Eu cito a graça de Jesus aqui para dizer: Jesus vai te livrar deste pecado que te assola e te atormenta. Pecado não é um erro, pecado é uma prisão. E a Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E se você pensar comigo, Jesus não veio só melhorar a gente, Ele veio nos libertar. Já falei para você, eu sou neto e filho de pastor, e também disse que isso não quer dizer nada. E existiram momentos que isso de certa forma até me pressionava. Mas um dia eu fui encontrado pelo Espírito Santo de Deus,
Ele me libertou, Ele me deu liberdade, Ele me deu a salvação, e nós devemos lembrar disso todos os dias, senão a síndrome da insatisfação começa a entrar no nosso coração. A casa já não vale mais, o carro já não vale mais, a igreja já não vale mais, o pastor já não vale mais, mas a síndrome da insatisfação, ela é diabólica, porque quando lembramos da obra redentora de Jesus, ao invés de sermos ingratos, nos tornamos gratos pelo sacrifício da cruz do Calvário. Será que eu encontro 2 ou 3 pessoas aqui nesta noite que são gratas pela obra redentora de Cristo? A redenção envolve uma mudança, uma transferência de reino, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso nos deixa entender que não é só sair do lugar errado, é ser colocado no lugar certo. Eu não vou fazer isso muitas vezes durante a minha palavra, mas você pode cutucar o irmão que está do seu lado aí e dizer para ele: foi Deus que te trouxe aqui para Macaé, foi Deus que te colocou aqui na ADVEC. Você merece todo o cuidado do Senhor, porque você é uma escolha dEle. Aleluia, eu sinto Jesus aqui. Um pastor, amigo meu, um dos meus mentores, carioca inclusive, pastor Alex Cardoso. Ele é pastor presidente na cidade de Mogi, em Budas Artes. E um dia eu liguei para ele, reclamando da vida, irmão. Hoje eu não posso falar muito mal dos crentes lá, porque está sendo gravado, eles são uma bênção. Mas quando não está sendo gravado, eu falo bastante deles. E eu liguei para o pastor Alex e reclamei muito. E ele disse para mim: olha, Rufo, louvado seja Deus por todas as dificuldades que você passa aí na América. Porque quando eu olho o seu ministério, eu sinto no meu espírito que você é o pastor certo, no lugar certo e para fazer o que é certo. Será que você pode pôr a mão no seu coração e dizer isso? Eu sou a pessoa certa, estou no lugar certo para fazer o que é certo. Não se trata só de sair do lugar que é errado. Deus te colocou no lugar certo. Você é a pessoa certa. O diabo não pode anular isso nunca, porque nós não tínhamos nome, não tínhamos afeição, mas quando Ele morreu na cruz do Calvário, nós nos tornamos mais do que vencedores. É motivo de nós adorarmos, bendizermos, exaltarmos, adorarmos o nome de Jesus. Mas não basta ser liberto, tem que se posicionar. Eu não conheço o Thales pessoalmente, e não teçam nenhum julgamento, mas tem um hino que ele canta que eu gosto muito. Ele fala: todos os dias o pecado vem e me chama, todo dia vem as tentações e me chamam, e eu só não caio por causa da obra redentora de Jesus. Nós mudamos quando Jesus estava na cruz do Calvário. Nós passamos de escravo para filho, de condenado para justificado, de perdido a cidadão do céu. Eu falo sempre lá para as pessoas: talvez você nunca será um cidadão americano, mas se você honrar a obra redentora de Cristo, você já é cidadão do céu. Nós andaremos em ruas de ouro, nós veremos o rio que alegra a cidade de Deus, e nós veremos o nosso Deus como Ele é. Eu sinto uma graça de Jesus aqui nessa noite. A redenção foi cara, foi paga com sangue. Eu já recebi 3 propostas irrecusáveis para vender a igreja. Pastores de grandes igrejas
falam para mim. E eu, irmão, sou de Diadema. Tem alguém aqui que conhece Diadema? O irmão conhece. Eu estou conversando com o prefeito lá, porque eu quero mudar o nome para The Nine States of Diadema. A melhor cidade do Brasil, irmão. Tudo bonito. Lá parece os Estados Unidos. É uma favela tremenda lá, irmão. E eu vejo essas pessoas importantes me ligando, eu falo, alguma coisa está errada. E o dia 1, eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome dele, porque ele é famoso. Ele falou para mim, eu tenho uma proposta irrecusável para você. Nós seremos a maior igreja para brasileiros dos Estados Unidos. Eu vou te entregar $100 mil na sua mão em dinheiro. E eu vou duplicar, não importa quanto seja o seu salário aqui. Eu vou duplicar o seu salário, você vai continuar com a mesma igreja, no mesmo lugar. Nós só vamos mudar o nome da igreja. E aí, Rufo, aceita? Eu falei para ele, eu estou lembrando de uma história da Bíblia. Que um personagem chegou para outro e falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu sou o que recebeu a proposta e você é o outro. Porque enquanto ele falava, o Espírito Santo de Deus falava aos meus ouvidos, não se venda, a igreja já foi comprada. E foi comprada por preço de sangue. O dólar é a maior moeda do mundo, mas não custa uma fagulha do sangue de Jesus. Porque o dólar compra toda e qualquer coisa, mas o dólar não pode redimir ninguém do seu pecado. Mas Jesus, quando estava com os braços abertos, Ele estava perdoando todos os seus pecados. Ele te transformou de um pecador para um cidadão do céu. Você era escravo e agora você está livre. É motivo nesta noite de você adorar, exaltar e bendizer o nome de Jesus. Não foi prata, eu cito Jesus aqui, não foi ouro, foi preço de sangue, irmão. E tem uma prova bíblica que foi pagamento. Jesus estava na cruz e ele falou uma palavra hebraica. Ele falou tetelestai, que significa está pago. Eu sei que aqui em Macaé não tem ninguém endividado, mas lá tem uma igreja lá, perto da Casa Branca, está um monte de gente endividado lá. E coisa boa é alguém chegar para você e falar assim, ó, todas as suas dívidas foram perdoadas. Irmão, a graça de Jesus não é essa super graça que pregam por aí, não. A graça de Jesus não é para você abusar dela, não. Mas é a graça de Jesus que nos mantém de pé. Porque o pecado que vamos cometer amanhã, ele já foi perdoado na cruz do Calvário. Talvez tenha pessoas aqui que o diabo está lançando no seu rosto o pecado que você cometeu. Levante-se desta acusação e diga: tetelestai, já foi pago, eu sou livre. Esta acusação não pode mais vir sobre a minha vida. Nenhuma condenação há para aqueles que temem ao Senhor Jesus. Eu cito Jesus aqui. O sangue de Jesus é poderoso. Além de perdoar, ele purifica, ele quebra as cadeias, ele cancela acusações. E para mim, o mais importante, ele libera o acesso. Irmão, se você voltar na Bíblia, você vai ver que o acesso para chegar até Jesus era uma prova, irmão. Você tinha que esperar o dia da festa certa, escolher o animal mais gordinho, o mais bonitinho dos animais, levar como oferta presente, ficar lá, viajar, ficar na fila lá, esperar a sua vez, chegar para o sacerdote, entregar para ele, e ele vai lá, entrega para o sumo sacerdote amarrava uma corda no meio da barriga,
levava um sino para fazer barulho, a fumaça para atrair a presença de Deus. Entrava e ficava todo mundo na expectativa de que este sumo sacerdote era um homem crente. Porque se o sacerdote começasse a puxar a corda, é porque ele entrou lá no Santo dos Santos em pecado e tinha morrido. Então você tinha que passar tudo isso para poder ter acesso. E um dia os discípulos estavam maravilhados e falando: olha, nossa, você viu o templo como é bonito? Meu Deus, olha a estrutura desse lugar. Aí foi quando Jesus disse para ele: olha, não fiquem atentos a isso, porque é o terceiro dia, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E a palavra de Deus diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo. E agora não precisamos mais separar o animal gordinho, não precisamos mais viajar, não precisa ficar na fila, não precisa contar o seu pecado. A palavra de Deus diz: se você dobrar os teus joelhos no teu quarto, a presença dele vai estar lá. Quando você vem para a igreja, a presença dele está aqui. Quando você vai lá no gabinete pastoral, a presença de Deus está lá. A presença de Deus está na tua casa, a presença de Deus está na tua vida, ela está na tua empresa, ela está nos teus negócios. Eu quero te encorajar a acreditar nesta palavra, a acreditar na obra redentora de Cristo Jesus. A redenção é poderosa, porque ela gera perdão, e o perdão nos dá uma nova vida. É a terceira vez que eu falo já, né? Que eu sou nascido e criado na igreja. E um dia eu estava meio bravo, e na minha oração, eu sei que vocês nunca fizeram oração inútil, mas eu fiz um dia. Falei: Jesus, eu não gostei não de nascer numa família de crente não. Eu acho tão bonito quando as pessoas aceitam Jesus, vêm chorando para frente. Eu queria poder viver isso. Mais para frente eu entendi que foi uma graça de Deus eu ter nascido onde eu nasci. Já pedi perdão dessa oração. Mas eu continuo achando bonito quando alguém vem e se entrega a Jesus. E não estava aqui também no meu esboço, mas o filho da dona Lídia, ele saiu do Brasil e não era evangélico. Ele foi na igreja que eu pastorei no dia do meu aniversário. E ele é carioca, no final do culto ele falou: qual é, mané? Tu vem para o culto e ainda come no final do culto? O Mateus está tomando a Monjaro, já emagreceu, está bonito. Mas ele era largo, irmão. Aí ele veio e me cumprimentou. Aí eu falei: domingo que vem você vem? Ele falou: não, pô, pastor, não vai dar. Tem um compromisso aí em Nova York. Vou assistir o Menos é Mais, que é um grupo de louvor que toca pagode. Não sei se os irmãos conhecem. Aí eu falei: eu acho que Jesus não vai deixar não, você vai vir para a igreja. Domingo, 6h30, eu olhei para a igreja, o Mateus estava lá. Todo domingo ele ia para a igreja. Aí no dia 31 de dezembro, ele estava na igreja. E eu preguei uma mensagem, e no final da mensagem eu disse: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como era o culto do dia 31, eu não fiz apelo. Aí ele veio no final, ele é grandão. Pô, pastor, achei que tu ia fazer o apelo hoje. Falei: não, pô, hoje é dia de festa. Aí um homem daquele tamanho começou a chorar. Ele é muito chorão, apesar de ser grandão. Por quê, pastor? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coisa linda, irmãos, é quando Jesus muda a vida de alguém. Coisa linda é o que Jesus fez na tua vida. Você pode fechar os teus olhos aí e fazer uma retrospectiva rápida daquilo que Jesus fez. O pastor falou aqui: você hoje come em restaurante melhor, você tem uma televisão melhor, você tem uma vida melhor, mas volta um pouquinho mais. Lembra de tudo que Jesus fez com você. Lembra de tudo que Ele te livrou. Lembra dos livramentos que Ele te deu. Lembra das curas que Ele te deu. Lembra dos renovos no teu espírito
que você já recebeu. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão para adorar e bendizer a esse Jesus. Será que você pode adorar a Jesus por alguns segundos que seja, por essa redenção, pela obra redentora de Cristo? Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Pela segunda vez, cutuca o seu irmão aí e diga para ele: Jesus. Não, irmão, o pastor falou que vocês comeram 3 vezes e vão comer mais uma ainda. Então vamos lá, bem forte, fala: Jesus vai renovar a tua fé hoje. Porque a obra redentora da cruz é para que nós tenhamos a fé que a gente tem. Irmão, tem coisa que só acontece com nós mesmo e acabou. Você conta testemunho para quem não é crente e fala: ih, não, isso aí é doideira. Jesus faz isso aí não. Alguém já contou testemunho para alguém e você viu na cara da pessoa que ele não estava acreditando no que você estava falando, mas Jesus fez. Tem alguém que tem testemunho para contar aqui? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Tem alguém esperando algo do Senhor aqui nessa noite? Continue com a sua fé, vai acontecer. Continue com a sua fé, vai acontecer. Esse lado aqui não quer adorar Jesus. Continue acreditando, vai acontecer. Continue acreditando, porque vai acontecer. A pastora Grazi é filha da dona Ivani Viana de Souza, uma baiana de 1,50 m alguma coisa, mas ela fala 1,60 m. O cabelinho dela é curto, o coquezinho bem pequenininho, mas o Wi-Fi com o céu é gigante. Ela recebe várias revelações ali no coquezinho pequeno dela. A Grazi foi criada no círculo de oração. E em 2014, a Grazi se encontrou com uma pastora mais doida que ela, chamada Marleusa. A pastora Marleusa estava pregando em um culto e falou: irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que eu vou receber o green card. O green card, para quem não sabe, é a permissão para você morar nos Estados Unidos e poder sair e voltar. Eu às vezes não vigio muito, irmão. Quando eu chego lá na imigração, eu falo: eu tenho green card. É um grande objetivo dos imigrantes nos Estados Unidos. E a pastora Marleusa pregando falou: eu coloco a mão na caixinha do correio e falo: Jesus, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu sei que vai chegar aqui na caixinha do correio. Irmão, eu estudo teologia desde os 12 anos de idade. Falei: isso aí Jesus não faz. Tem um monte de documento para mandar, é um processo violento. Isso aí tem que ser a sua competência. Você faz tudo certinho, Deus só carimba. Esse negócio de Deus mandar anjo entregar, não entrega. Entramos no carro, calado eu estava, calado fiquei, a pastora Grazi também. Quando nós chegamos na nossa casa, nós morávamos num condomínio de uns 300 apartamentos, então são 300 caixinhas. Eu fui andando, a sombra dela foi ficando para trás. Quando eu olhei para trás, adivinha onde ela estava? Jesus, eu acreditei naquela palavra, Senhor. E o Senhor vai mandar aqui na caixinha do correio. Aquilo me deu uma revolta, irmão. Eu falei: essa mulher tem que ler a Bíblia para aprender que essas coisas não são assim. Mas eu fiquei com medo dela, fiquei quieto. No outro dia ia ter uma nevasca, ela falou: vamos para o mercado porque vai ter uma nevasca. Irmão, estava menos 20. Chegamos em casa, desci do carro, eu fui andando, a sombra dela ficou para trás. Ela falou: Jesus, eu vou ficar aqui todo dia. Todo dia que eu passar por essa caixinha, eu vou colocar a mão aqui e vou profetizar, Senhor, que o meu green card vai vir na caixinha do correio. Aí eu fiquei 2 vezes irritado. Mas aí eu ganhei um álibi. Falei: ninguém fica até o negócio chegar. Daqui 10 dias, 15, um mês no máximo, ela desiste. E aí eu vou entrar com a doutrina da palavra de Deus. Vou entrar forte. 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9. 2 anos e meio nós fomos transferidos para a cidade que nós pastoreamos hoje. Parei o caminhão cheio de caixa e de mudança.
Ela desceu do carro e a primeira coisa que ela fez: Jesus, aquela caixinha que eu estava orando não é mais aquela, é essa daqui. Aí eu fiquei 3 vezes irritado. Eu falei: ela está achando que o céu é igual eu, que ela manda e desmanda. Ela esqueceu que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. Não precisa falar para Deus que mudou de caixinha. Mas eu continuei quieto. E enquanto isso eu estava trabalhando para mandar as documentações. E toda vez que eu trabalhava naquela documentação, eu falava: Jesus, honra o teu servo, Senhor. Deus, porque quando esse documento chegar, Senhor, eu vou mostrar para ela que não é só ficar profetizando, não. Tem que trabalhar também. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. E todos os dias, repita comigo, todos os dias, ela colocava a mão na caixinha do correio. Nós estávamos gravando o culto, os vídeos da festa de 10 anos da igreja. Eu recebi uma mensagem no meu celular: o green card de vocês foi aprovado. Eu nem sou muito de pular e rodar, mas nesse dia eu dei lugar na terra. Eu pulei, eu rodei, eu falei mistério, eu disse glória a Deus, eu disse aleluia, eu misturei com língua estranha, e foi uma felicidade tremenda. E lá no cantinho do meu pensamento estava: Jesus, quando esse documento chegar aqui, eu vou mostrar para a Graziela como é que faz. Uma semana depois recebemos outra mensagem da imigração. Sábado, 2 da tarde, o green card de vocês vai chegar na caixinha do correio. Sábado, 2 da tarde, a gente estava lá esperando o caminhão da United States Postal Service, USPS, o carrinho do correio dos Estados Unidos. O homem chegou, abriu a nossa caixinha, colocou os envelopes lá. Essa mulher já comeu: oh Jesus, aleluia, Senhor, eu sabia, Deus, que ia chegar na caixinha do correio. Eu fui na frente, né, irmão? Só que quando eu cheguei lá, não sei se você lembra, a minha casa tinha 5 pessoas. Tem até hoje 5 pessoas. Quando eu abri a caixinha, só tinha 4 envelopes. Aí, crente que sou, falei: os Estados Unidos é um país bíblico. Louvado seja Deus pela América. Mandaram das meninas separado, e eu, o meu e o da Grazi, que é o casal, é uma carne só, mandaram junto. Este é o país que eu quero morrer aqui. Cheguei no meu escritório, falei: está aqui, Bela, o seu green card, está aqui, Mário, o seu green card, está aqui, Tule, o seu green card. Elas nem sabiam muito o que é isso. Quando eu abri o envelope, que eu dei uma olhada, que eu já não estava mais com aquela certeza toda, eu vi um só. Mas eu tinha fé, irmão. Eu falei assim: Jesus, o Senhor ainda honra pastor, Senhor. Veio o meu e não veio dela. Quando eu puxei o green card, adivinha de quem que era? Vocês viram que até agora ela estava crente? Quando ela pegou, viu a fotinho dela, ela também não orou. Irmão, aquilo me deu preocupações múltiplas. Eu já estou terminando. Eu fiquei tão doido que eu entrei no site do FBI, paguei $150 para tirar um background check meu, que é o antecedentes criminais. Falei: algum endemoniado me denunciou e acabou com o meu green card. Olhei lá, não tinha nada, graças a Deus estava limpo. Liguei 228 vezes na imigração. Um agente migratório falou assim: olha, Rufo, não tem explicação pelo qual ele não chegou, mas nós vamos dar para você um carimbo para você poder ir para o Brasil. Uma humilhação, irmão. Um carimbo no passaporte com escrito de caneta, e a mulher no dia de escrever errou ainda. Na hora que eu cheguei nos Estados Unidos para entrar, ela falou: isso aqui não é green card. Eu falei: eu sei, mas foi vocês que me deram. Ela falou: eu não quero saber a sua explicação, não. Vai explicar lá dentro da salinha. Irmão, se você for nos Estados Unidos e entrar nessa salinha, começa a clamar o sangue, irmão, porque dá medo. O irmão já sabe do que eu estou falando aí. Passou, eu fui orando. E um dia pela manhã eu acordei crente, irmão. Cheio do Espírito Santo. Sem perceber, irmão. Eu abri a porta da minha casa. Fui indo para a caixinha do correio. Falei: Jesus, manda o meu aqui também, Senhor. Perdoa o teu servo.
Em uma manhã o Espírito Santo gritou no meu coração: nasceu. E naquele dia à tarde o meu green card chegou. E eu não fiquei muito feliz, eu fiquei meio angustiado. Falei: nossa Deus, por que aconteceu tudo isso? Com a licença do pastor Jonas, quero pedir para o grupo de louvor já vir para cá. E você se coloque de pé. Já estou terminando. Enquanto eu não reclamava, mas buscava uma explicação de Deus. Não que Deus tenha que me explicar nada, mas eu estava com todo aquele sentimento no meu coração. E Deus disse para mim: olha, Rufo, é para isso aí, é para você aprender a pregar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Você é um profeta de Deus, meu irmão e minha irmã. Quando nós recebemos o benefício da obra redentora de Jesus, é quando somos batizados em um dom do Espírito. Não o de falar em línguas estranhas, mas recebemos de Deus o dom da fé, o dom de falar coisas que são inimagináveis. Mas eu saí da América para dizer a você: o nosso Deus continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e Ele continuará sendo eternamente. Será que você pode elevar a sua adoração nessa noite? Se você tiver coragem para profetizar, eu acredito, vai acontecer milagre na tua vida. Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou lutando com isso. Vai acontecer o milagre. Pastor, você não sabe o quanto tempo eu estou esperando. Vai nascer o teu milagre, você vai gerar um milagre neste culto, e você vai contar o testemunho. Em março de 2026, eu gerei um milagre lá na igreja. Aleluia. Antes de entregar o microfone ao pastor, eu quero perguntar se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Na época do meu avô falava desviado. Nós melhoramos o nosso vocabulário, mas não importa a nomenclatura. Tem alguém aqui nessa noite que faz tempo que você não vai na igreja, que faz tempo que você não sente a presença de Deus, e você veio aqui bem hoje. Tem alguém? Levante a sua mão que eu quero te conhecer. Tem alguém aqui nessa noite? Fala alto, como é seu nome? Como é seu nome? Vixe, vem aqui na frente para eu ouvir o seu nome, por favor. Você pode aplaudir a Jesus? Decidiu voltar para Jesus hoje, irmãos. Glória a Deus. Fica aqui, Deus vai te abençoar muito. Deus te abençoe. Tem mais alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Tenho certeza que o pastor e os pastores aqui querem ser o seu pastor. A ADVEC quer ser a sua igreja. Tem mais alguém aqui? Levante a sua mão, eu quero te conhecer. Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador e quer fazer isso hoje? Abraçar esta obra redentora de Jesus na cruz do Calvário? Tem alguém aqui nessa noite? Eu não vou insistir. Ninguém fica insistindo para oferecer algo tão valioso. Lembre-se, não foi com prata e não foi com ouro que Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Mas hoje Jesus quer pagar a sua dívida. Jesus quer te dar hoje o poder de profetizar. Jesus quer te dar hoje o dom da fé. Nós temos alguém aqui que deseja aceitar a Jesus? Levante a sua mão, eu tenho certeza que alguém vai aí e vai vir com você até aqui à frente. Nós temos alguém? Glória a Deus. Você está feliz pela vida do Yuri? Feche os seus olhos, vamos cantar juntos.
Adore ao Senhor. Eu ainda creio que enquanto você adora ao Senhor, acontece milagre na tua vida. Levante a sua mão, vamos adorar juntos. Eleve a tua voz, adore ao Senhor. Tem milagre de Deus para a tua vida. Tem milagre de Deus para a tua casa. Recebe esta palavra em nome